A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Oral Roberts, Seminário de Cura Divina. 6 passos para ser curado. Primeiro passo: entender que Deus quer curar você e torná-lo pleno. Quase todas as pessoas reconhecem o fato de que Deus tem poder para curar. Contudo, a aceitação mental não é o bastante, pois, na verdade, devemos ter uma fé pessoal e operante no Senhor para nossa cura. Veja, se o Altíssimo curou uma pessoa, ele tem poder de curar 2. Se curou 2, também tem poder para curar 4 pessoas. Se restaurou 4, também restabelecerá 8, e todas aquelas que crerem nele. Discordar desta verdade é como declarar que ele teve compaixão para curar uma pessoa e não a outra. Se essa predileção fosse realidade, ele não seria Deus, mas homem, pois o Criador não faz acepção de pessoas. Eu amo o Senhor porque ele me amou primeiro. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Eu o amo em virtude dele me amar e do seu amor se estender a outras pessoas, meus familiares, amigos e todos os outros. Faço essa afirmação maravilhosa, da qual desfruto até agora por meio do seu amor. No entanto, eu ficaria desapontado caso ele amasse somente a mim, pois, seguindo essa linha de pensamento, se um dos meus filhos ou amigos tivesse tuberculose, é provável que Deus se recusasse a curá-los. Não, você não pode dizer que Deus faz distinção de pessoas ao liberar a cura. Ou ele é um Deus de amor perfeito, ou ele não é Deus. Creio que a morte de Cristo na cruz foi por todas as pessoas de todos os lugares e todas as gerações, em todos os tempos e em todos os espaços. O apóstolo Pedro escreveu, falando a respeito de Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Cerca de 700 anos antes da crucificação, o profeta Isaías sabia que Cristo seria o Salvador e aquele que nos curaria. Ele escreveu: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 55 e o versículo 5. Mateus conta a história de Jesus como o grande médico, e ao fim de um dia de trabalho de libertação, ele diz que o poder de cura do mestre era um cumprimento das Escrituras. Nos versículos a seguir, Mateus
se refere à passagem de Isaías capítulo 53, versículo 4. Veja o que o apóstolo escreve. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemonilhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e os curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículos 16 e versículos 17. Quando Jesus curou as pessoas de suas enfermidades espirituais, mentais e físicas, ele as estava libertando da opressão do diabo. Pedro deixa isso claro ao dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10 e o versículo 38. A doença não faz parte do desejo de Deus, não se inclui na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas a doença, ela está listada na lista de inimigos da vida. Jesus Cristo curou as pessoas ao tirar delas a mão pesada e opressora da doença, dando-lhes vida e força. Ele explicou que o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Lucas capítulo 9 e o versículo 56. Para nós que recebemos a cura, esse versículo nos inspira a compartilhar tudo o que sabemos com aqueles que precisam saber a respeito disso. Deus olha para a doença e as considera uma opressão do diabo. Veja isto em Atos capítulo 10 e o versículo 38. Uma prisão de Satanás, como está escrito em Jó capítulo 42 e o versículo 10. Uma parte da maldição da lei, como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículos 15, 20, 22, 29, 58 ao 61, 65 e 66. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Como algo que ele mesmo tomou e suportou na cruz. Mateus capítulo 8 e o versículo 17. Ou algo a ser curado e destruído pela fé, oração e pelos dons especiais. Marcos capítulo 16, versículos 17 ao 18, Tiago capítulo 5, versículos 15, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 ao 11. Cada ato, movimento e toda a obra do mestre foram direcionados a tornar o homem pleno e livre. Quando o centurião correu até Jesus e implorou misericórdia, a fim de que fosse curado o seu servo, o qual estava sofrendo e morrendo, Jesus respondeu: Eu irei e lhes darei saúde. Mateus capítulo 8 e o versículo 7. E ele o fez. Na ocasião em que a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes dele pela fé, a cura saiu de Jesus e a tornou sã. Quando Jairo informou que sua filha estava prestes a morrer, ele também afirmou que ela viveria se Jesus impusesse as mãos sobre a menina. O mestre foi com ele e ressuscitou a criança, a qual para aquela altura já estava morta. Veja isso em Marcos capítulo 5, versículos 22, 24, 35 ao 42. Quando o deficiente visual Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou a multidão e o mendigo foi até Jesus Cristo e restaurou a sua vista, dizendo: Vai, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 10, versículos 42 ao 52.
Este é o retrato do grande médico. O seu agir está constantemente envolvido em abençoar. Por isso, ou ele estava a caminho para curar, ou estava libertando os cativos, ou tinha acabado de sair e o enfermo estava de pé, se regozijando pela vida abundante que recebera. Que Deus abençoe todos vocês, em o nome de Jesus Cristo. E depois nós vamos continuar na próxima lição. Que Deus abençoe de uma forma poderosa, você que está nos acompanhando, está comigo até agora. Eu quero dizer para você que escute essa mensagem várias e várias vezes, vários versículos da palavra de Deus são citados, anote no papel, vá ler na Bíblia Sagrada, se aproprie desses versículos, tome posse pela fé e venha a agir pela palavra de Deus. Você vai ter resposta para as suas orações. Quero agradecer desde já aos colaboradores, ofertantes e dizimistas. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Tudo que nós estamos fazendo não seria possível. Primeiro, sem a ajuda de Deus e sem a sua ajuda. Que Deus abençoe você em um nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, manifestando essa unção, esse poder e essa glória para cura, milagres, maravilhas, libertação e salvação.